Então, caríssimo, iniciando aí as nossas discussões efetivas, gravando aí para vocês. Como eu vinha falando para vocês, nós vamos abordar de forma bem objetiva esses últimos conteúdos antes da V1, tá? E que onde também eu passei duas questõezinhas também que nós vamos discutir hoje. Por que nós vamos discutir essas questões hoje e não na quarta? Porque na quarta nós vamos ter a palestra e também é o dia que eu vou receber a parcial da V1, ok? Então, nós vamos discutir no dia de hoje. Deixa eu ver aqui, eu gosto de usar o meu quadro branco. Então, meus caríssimos, nós vamos discutir no dia de hoje, logicamente, dentro da nossa disciplina de direito tributário, que é o nosso quadro branco, claro, o que seria? O que seria que está a elisão fiscal, 2, a evasão fiscal, que tem todo um desdobramento que pode levar a penalidades de ordem, logicamente, penal, certo? Que vai repercutir no processo jurídico tributário, certo? E também a elusão fiscal, que é um tipo de elisão simulada, né? Não é bem algo ilícito, mas é uma simulação de negócio. Simulação de negócio, certo? Pretendemos, logicamente, discutir pelo nosso conteúdo o artigo que trata das normas. Calma aqui, o que foi que aconteceu? Norma geral de anti-elisão. E aí nós partimos para os elementos subjetivos que são sujeito, ativo, passivo, etc. Né? Aí vamos discutir um pouco de solidariedade e, claro, também de domicílio tributário. Ok? Então, pessoal, essas serão as nossas discussões de hoje. Eu coloquei aqui para facilitar para vocês podem fazer um print e dentro de nossas discussões do que a gente já havia postado para vocês, nós temos o seguinte. Então, pessoal, o que a gente entende por elisão fiscal? Né? Hoje à tarde eu tive um bate-bola, uma discussão no sentido de debate com o Álvaro, acho que foi Carlos Álvaro, exatamente, ele falou comigo no WhatsApp, e a gente discutiu um pouco sobre isso. Né? O que vem a ser elisão fiscal? Né? Permitir, Ítalo Gabriel, seja bem-vindo. O que vem a ser elisão fiscal, pessoal? O que vem a ser elisão fiscal? É um instrumento extremamente importante dentro do direito tributário e, claro, também das ciências contábeis, lógico, da contabilidade propriamente dito, né? Porque a elisão fiscal, ela é também conhecida como planejamento tributário, tá bom? Então, é importante nós entendermos que um bom gestor de uma empresa deveria ter um departamento específico de planejamento tributário, né, visando a aplicação dessas estratégias elisivas
antes da constituição do fato gerador da obrigação tributária, e nós já estamos pontuando que, claro, será assunto a partir de outubro, certo? Que a constituição definitiva do crédito tributário, ele ocorre com o lançamento, certo? O lançamento tributário que vai levar à constituição definitiva do crédito tributário. Então, tem que ser práticas executadas dentro de uma organização, antes, evidentemente, da constituição e do fato gerador da obrigação tributária, logicamente, certo? Isso é de fundamental importância. E eu acho importante nós estarmos tocando nesse ponto, meus caríssimos e minhas caríssimas. Por quê? Porque a parcial da V2, preste atenção, já está lá no Unileão Digital. A parcial da V2, ela trata do planejamento tributário, onde eu disponibilizei lá para vocês um artigo que foi publicado por mim, por uma ex-aluna de um curso de Ciências Contábeis, e pelo professor Dr. Frederico Rommel Maia Tavares, da URCA, certo? Numa publicação internacional, na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, uma parceria Brasil-Argentina, certo? Que trata exatamente do planejamento tributário da micro e pequena empresa, certo? Estratégias nacional e internacional, certo? Então, onde eu propus, coloquei o texto para vocês vão identificar determinadas situações dentro desse texto e vão propor práticas elisivas para uma micro e pequena empresa. Está lá, prontinho, bonitinho, vale 3 pontos, recomendo 3 pontos, é de fundamental importância, certo? Já que nossas avaliações 1 e 2 valem até 7 pontos, e elas são bem perspicazes, né? Então, a elisão fiscal ou planejamento tributário, pessoal, ela busca a economia tributária dentro da empresa, certo? Ela busca possibilitar que o empresário reduza os encargos tributários, e isso são estratégias da contabilidade jurídico-tributária. Então, são estratégias que eu considero importantes para que... boa noite, Watson. Então, são estratégias elisivas extremamente importantes dentro de uma organização. Por isso que eu defendo que uma empresa deveria ter um departamento específico tratando dessas práticas elisivas, né, desse planejamento tributário dentro desse contexto de fundamental importância. Né? É um planejamento prévio que antecede, evidentemente, né, o fato gerador da obrigação tributária, certo? Não é ilegal, certo? Há um permissivo da lei, na verdade, não... Quando a lei possibilita lacunas, ou seja, brechas, então é possível, sim, nós utilizarmos os mecanismos da legalidade, tá? Então é o seguinte, pessoal, o que é a legalidade e o que é a ilegalidade? Nós temos a legalidade que você pode movimentar a máquina jurídico-administrativo, e no nosso campo tributário, utilizando as estratégias que não vão ir além do limite legal, vão fazer com que elas não se tornem de forma a corromper a lei, a um ditame jurídico tributário, certo? Ao contrário de quando você pratica um ato contrário ao que está previsto na legislação, nós podemos cometer um crime de evasão fiscal ou sonegação fiscal, tá me entendendo? Então, se nós temos um normativo que devemos seguir e você não segue esses procedimentos legais, você vai cometer, evidentemente, esse crime de evasão ou sonegação fiscal, que é o outro ponto vinculado, evidentemente, a isso. Mas o planejamento, ele antecede, ou a elisão fiscal antecede o fato gerador, e são práticas extremamente importantes dentro desse contexto das organizações. Né? E um dos exemplos que a gente coloca lá, bem próprio, né, é exatamente, por exemplo, a possibilidade de você
um bem característico é a questão do ISS, Imposto sobre Serviço, tá? Então, o Imposto sobre Serviço, se você, por exemplo, mudar a sede da empresa, buscando uma localidade que tenha e proporcione um imposto sobre serviço, logicamente, se você atua dentro desse contexto de serviços, né? Logicamente, é possível você mudar a sede da empresa e implantar a empresa numa cidade que tem o ISS com alíquota menor, isso é considerada uma prática elisiva ou de planejamento tributário, tá? O que é que a gente vê muito também? A possibilidade de você colocar ou você registrar um veículo quanto ao IPVA em cidades que têm ou estados, no caso, né, porque o imposto estadual, em estado que tem uma alíquota menor. Então, isso acontece muito quando você tem empresas que possuem várias filiais, por exemplo, já que as filiais ela têm uma autonomia, certo? Em tese, logicamente, certo? Tem seu CNPJ próprio. Então, são estratégias possíveis, tá? Então, nós temos um característico de possibilidade de uma prática elisiva ou de planejamento tributário, tendo como exemplo, por exemplo, o ISS, Imposto sobre Serviço, você implanta ou transfere a sede da empresa para uma outra cidade que tem uma alíquota menor. Beleza. Fazendo um contraponto, se esta prática tiver sido caracterizada como uma possível burla ou fraude à legislação, ou no sentido de que o fisco pode entender, a fazenda pode entender que você está burlando a legislação, né? Está burlando a legislação. Ou seja, em tese, você apenas mudou no papel a sede da empresa para ocorrer recolhimento a menor de ISS, mas você atua totalmente na outra cidade, tá? Na outra cidade. Isso pode ser entendido, meus queridos e minhas queridas, como uma prática que a legislação entende como sendo de aplicação da chamada norma geral de anti-elisão fiscal. E essa norma geral de anti-elisão fiscal, ela está lá expressa no parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional, quando diz que a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador, conforme esse exemplo que eu falei para vocês. Ou, claro, também dissimular a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, certo? Claro que observando os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Logicamente, isso quer dizer, esse artigo 116, parágrafo único, que é considerada a norma geral de anti-elisão fiscal, o quê? Se ficar comprovado, evidentemente, que isso é feito através de uma investigação, de uma verificação pelo fisco, né? De que, a princípio, a empresa estaria utilizando um planejamento tributário ou uma prática de elisão fiscal, uma estratégia, né, de elisão fiscal, para minorar a carga tributária, certo? Perfeito. Mudança de sede da empresa para uma cidade, outra com alíquota menor, show de bola, perfeito. No entanto, se ficar provado, caracterizado que mudou-se apenas no papel, a título de exemplo, mas toda a movimentação continua na cidade anterior, isso é considerado, evidentemente,
uma prática ilegal, e o fisco poderá aplicar o parágrafo único do artigo 116, que é a chamada norma geral de anti-elisão fiscal, tá? Que diz que ele pode desconsiderar a suposta nova sede da empresa e aplicar a alíquota anterior. Certo? O que é interessante, meus queridos e minhas queridas, é que, logicamente, nós temos um desdobramento jurídico tributário muito interessante aí. Porque, logicamente, meus queridos e minhas queridas, nós estamos tratando de ISS, nós estamos tratando de um tributo ou de um imposto, gênero e espécie, da competência municipal. Então, o imposto será contestado por aquela cidade que teria o ISS maior, né? Pedro Júnior, mesmo em casos que a matriz seja na cidade que está registrada no papel, ou uma filial pagaria ISS no valor da cidade. Não. Aí você está falando de filiais e matriz. Cada uma tem sua independência, Pedro Júnior. Cada cidade, cada matriz e cada filial, claro, tem uma matriz, mas cada filiais, elas têm um CNPJ próprio e elas respondem por todas as obrigações tributárias delas mesmas, certo? Vamos pensar numa transferência da sede da matriz, pronto, certo? Transferência da sede da matriz ou transferência de uma filial, a denominação da filial é X, transferiu a filial X da cidade A para a cidade B, então é dentro dessa análise aí, tá me entendendo? Mas matriz tem seus compromissos e obrigações, seus direitos e obrigações tributárias, e as filiais também têm seus direitos e obrigações tributárias propriamente ditas, certo? Então, meus queridos e minhas queridas, vamos entender. Nós estamos discutindo as práticas ou o conceito de elisão fiscal, que é o planejamento tributário, dentro dessa estratégia de você buscar reduzir os encargos tributários. Aí eu fiz uma parte. No entanto, por suposto embargo, tenhamos cuidado, porque aí eu já estou entrando repercutindo em um outro contexto de conhecimento e de nosso conteúdo, inclusive. Se ficar comprovado que houve uma burla à lei, uma prática negativa, então o fisco pode aplicar o artigo 116, parágrafo único, de desconsiderar esta possível planejamento e aplicar a alíquota anterior. Aí o que eu estou querendo chamar a atenção de vocês é que, por exemplo, eu estou no município A, transferi para o B. Ora, se o ISS, a título de exemplo, é um imposto do município A, que, digamos, tinha uma alíquota de 5%, e o município B uma alíquota de 2%. Ora, quem vai questionar, logicamente, é o município A. Ele vai, evidentemente, através de sua fiscalização, buscar comprovar que deve ser aplicada a norma geral de anti-elisão fiscal, artigo 116, parágrafo único, e cobrar o ISS. E aí, dentro de uma empresa grande, o ISS é bastante significativo. Logicamente, isso envolve todo um processamento administrativo com possíveis repercussões judiciais, extremamente importante essa nossa análise dentro desse contexto. Da mesma forma, pessoal, vamos analisar... Desculpa, pessoal. Da mesma forma, vamos analisar o seguinte. Se você, por exemplo, sei lá, um determinado produto um determinado serviço, sei lá, um serviço que você presta,
E você, evidentemente, vamos ver, e você, evidentemente, estou tentando ver exatamente um possível serviço, ou um produto, evidentemente, né, que esteja agregado tanto à produção, a constituição deste produto, mas atrelado também a um determinado serviço, e esse produto e esse serviço circule essa mercadoria, certo? Mas também gere na sua origem um imposto sobre serviço, de prestação de serviço, certo? E você, então, declara que, na verdade, esse produto, serviço, ele constitui como serviço pleno, propriamente dito, certo? E que deve ser aplicado e recolhido ISS e não ICMS, certo? Isso é considerado não necessariamente uma atividade ou uma ação ilegal, né? Não necessariamente uma ação ilegal, mas uma prática que é considerada como uma brecha na lei, uma brecha na legislação, e é considerada como sendo você manipulando de forma negocial a coisa para recolher menos tributos, né, menos impostos. Isso é caracterizado como sendo uma estratégia de elusão tributária, tá entendendo? Então, o que é a ilusão? A ilusão, ela vem exatamente dentro desse contexto de, é, de buscar simular um negócio jurídico, né? A ilusão fiscal simula um negócio jurídico que, com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador. O fato gerador era um, e aí, na verdade, você declarou como sendo outro, né? A doutrina, pessoal, eles entendem como sendo uma maneira perigosa de economizar impostos, né? Embora não necessariamente seja ilícita, né? Não necessariamente seja ilícita, né? Por exemplo, vamos dar um outro exemplo sobre a ilusão. Quando duas pessoas, pessoal, formam uma sociedade, criam uma sociedade, por exemplo, para se beneficiar da imunidade tributária constitucional que vocês conhecem, certo? Para não pagar imposto, por exemplo, sobre a aquisição onerosa de bens imóveis. Vocês sabem, nós já discutimos em limitações ao poder de tributar, artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal, que não é possível a cobrança de impostos sobre determinadas organizações, sobre o seu patrimônio, certo? Sobre o seu patrimônio, porque eles possuem imunidade tributária, certo? Imunidade tributária. Aí são várias outras, né? Por exemplo, uma instituição sem fins lucrativos com fins educacionais, tá me entendendo? Então, compra vários imóveis, vários automóveis que estão sendo ocupados por pessoas, por particulares, mas que na sua pessoa jurídica, quem é dono é uma outra instituição, é uma instituição dessa que possui imunidade tributária. Então, isto é uma forma perigosa de reduzir a carga tributária. Esse exemplo é bem característico, né? Você constitui uma sociedade com esse fim de ter esta imunidade, ou seja, não pagar tributo sobre o patrimônio. Aí você tem carro, lancha, casas de praia, tá me entendendo? Que não está no seu nome, está no nome desta instituição, desta pessoa jurídica que possui imunidade tributária constitucional, tá?
imunidade tributária constitucional. Então, isto é o que se caracteriza como sendo a elusão tributária, pessoal. Elusão tributária, né? Que repito, é chamado abuso das formas, ou seja, uma simulação de um negócio jurídico, certo? Com essa finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador. Isto é a elusão fiscal ou tributária, pessoal. Então, não é que seja ilícito a ilusão tributária. No entanto, é perigoso. É perigoso, tá? Porque, sendo descoberto tudo isso, tem todo um processamento e, claro, possíveis penalidades extremamente graves e no âmbito penal, certo, pessoal? Então, elusão fiscal, elusão tributária, elusão fiscal, elusão tributária. Então, só para que a gente distingua, certo? Faça essa distinção entre os dois conceitos, certo? Extremamente importante. Alguma pergunta sobre a elisão e sobre a ilusão tributária, pessoal? Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma para fixar. Tenho aqui. Show de bola, que eu postei lá para vocês. Só um minutinho. Que aí eu vou passar para um outro que é extremamente maravilhoso de discutir, que eu também gosto muito, como tudo, que é a evasão fiscal. Então, pessoal, olha só, elisão, ela é lícita, a elisão, ela é lícita, está aqui do lado, ou seja, uma conduta legítima ou lícita, em regra, ocorre antes do fato gerador, busca pela economia de tributos, sendo congruente com o planejamento fiscal, logicamente, e é diferente da elisão lícita, ilícita, entre aspas, ou elusão tributária, que em tese é abusiva e ineficaz. Por que é ineficaz? Por que é abusiva? Ela é abusiva, a ilusão, porque ela busca burlar, né, a própria legislação, certo? Como no exemplo, por exemplo, da imunidade tributária, e ela pode se tornar ineficaz porque ocorrendo, é possível, evidentemente, descobrir isso com maior facilidade, então não recomendo a ilusão tributária nunca, certo? E aí você ter toda uma problemática de ordem civil e criminal, certo? Logicamente. É uma conduta praticada pelo sujeito passivo com abuso da forma jurídica, ou abuso de direito, certo? Abuso de direito, logicamente. No entanto, ela tem essa finalidade dentro desse contexto que nós analisamos aí agora há pouco. Agora há pouco. Deixa eu ver aqui. O que é isso aqui? Não, aqui vai lá para sujeito passivo e sujeito ativo. Não, aqui é outra coisa. Então, pessoal, de fundamental importância essa nossa discussão, exatamente para nós distinguirmos estes conceitos fundamentais para o nosso dia a dia. Cadê você? Cadê você? Deixa eu ver aqui. Ok. Aqui. Só um momento, pessoal. Opa, alguma colocação? Poderia dar só mais um exemplo de ilusão. Perfeito. Só um momento. Deixa eu só visualizar aqui. Só um minutinho. Só visualizar aqui, pessoal.
Então, pessoal, só aqui respondendo aqui ao colega, eu visualizei aqui para vocês, só para a gente dar um ok aqui. Então, pessoal, ilusão tributária. Ilusão tributária. Meu caríssimo Pedro, o que é que nós podemos também verificar como um possível caso de ilusão tributária que repercute? A própria configuração do que eu falei sobre a questão do ISS, na própria mudança da empresa, a própria mudança da empresa pode ser caracterizada também em uma possível simulação de negócio jurídico, entendeu? Então, eu falei da questão da, da, da imunidade tributária, mas se a gente for analisar, caríssimos e caríssimas, a própria mudança da sede da empresa, se não ficar comprovado que se trata de um planejamento tributário, nós estamos tratando, evidentemente, de uma simulação de negócio. Uma simulação de negócio buscando, evidentemente, uma simulação perigosa que poderá se tornar ineficaz quando o fisco vem e aplica a norma geral antielisiva. O fisco vem e aplica a norma geral antielisiva. Então, nós temos também uma possibilidade, nesse caso, de caracterizar uma simulação negocial e um possível caso de elusão fiscal, dentro dessa perspectiva, pelo amor de Deus, certo? A mudança legal da sede da empresa é uma prática elisiva de uma cidade para outra, porque há a busca de uma redução de ISS, por exemplo, certo? Dentre vários outros contextos também, tá? Você pode, inclusive, mudar a sede da empresa de um estado para outro, para possivelmente pagar uma alíquota menor de IPVA dos automóveis da empresa. Perfeito? Beleza. No entanto, por suposto, se embargo, se ficar caracterizado uma simulação negocial, a regra geral que se entende, ou melhor, o entendimento é que foi aplicada uma ilusão fiscal, e aí o fisco vem e aplica, e vai aplicar o artigo 116, parágrafo único do CPM, ou seja, a norma geral antielisiva. E por que isso? Porque nós temos aí uma simulação de negócio. E a simulação de negócio, ela é, logicamente, algo que busca driblar a legislação e, lógico, é uma situação ilegal. Você entendeu, caríssimo? Eu estou tentando ver aqui mais uma outra. Por exemplo, também, meu caro, de elusão fiscal. Nós temos também, deixa me ver aqui. Vamos para um contexto mais complexo, caríssimo Pedro Júnior Borges. Olha só, o artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal, ele trata do chamado ITBI, né? E o que é o ITBI? O ITBI, nós sabemos que é um imposto municipal, certo? Que trata da transmissão onerosa entre vivos de bens imóveis. E o artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1, diz o seguinte, que o imposto previsto no inciso 2, que trata do ITBI, 1, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital,
nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se nesses casos a atividade preponderante de quem adquiriu for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Se comprou esses bens, for a atividade fim, aí incide o ITBI. Esse inciso primeiro, ele faz essa exceção, certo? Então, ele vem, esse parágrafo único, ele vem, esse parágrafo, quer dizer, o parágrafo segundo, ele vem conferir a incorporação de bens e direitos da pessoa jurídica, ou seja, trata de uma conduta que é considerada como abuso de forma, certo? Ou seja, ele estaria incorporando o patrimônio de pessoa jurídica, certo? E aí, evidentemente, ele está dizendo, dentro dessa incorporação, que o seu negócio fim não é compra e venda de imóvel, certo? Se ficar caracterizado, por exemplo, que sua atividade fim é compra e venda de imóveis, então, evidentemente, nós temos uma prática ilegal, nós temos uma simulação de um negócio jurídico, mas há uma não incidência do ITBI quando, pela própria legislação, pela própria Constituição Federal, quando você incorpora o patrimônio de pessoa jurídica, né, ao seu patrimônio, decorrente de uma fusão, certo? De uma extinção de outra pessoa jurídica, você incorpora esse patrimônio a essa empresa. A empresa B, a empresa A incorpora o patrimônio da empresa A incorpora o patrimônio da empresa B, certo? Então, essa incorporação não incide a transmissão onerosa de bens imóveis, ITBI, certo? Não incide. Isso está lá na Constituição. No entanto, o que a legislação está dizendo é o seguinte, que se a atividade fim dessa incorporação for porque ele está incorporando, porque ele revende esses bens imóveis, etc. e tal, certo? Então, nós temos uma simulação negocial, se ficar comprovado isso. Muitas empresas incorporam o patrimônio de outras e não recolhem o ITBI, porque diz que não, eu estou incorporando estou havendo uma fusão de empresas, ou uma incorporação de empresas, tá? Incorporação de empresa. Aí eu estou dizendo o seguinte, é considerado uma ilusão fiscal, se ficar caracterizada logicamente uma fraude, certo? Uma prática negativa de que ocorreu uma simulação. Ora, a atividade fim a empresa A é exatamente a negociada de imóveis, etc, etc e tal. Então, tem que ter muito cuidado nisso, pessoal. Então, a ilusão fiscal é uma simulação de negócios jurídicos para pagar menos tributos. Nesse caso do ITBI, que é o imposto municipal, a própria Constituição ele exclui essa possibilidade quando há fusão e incorporação. E é uma razão de ser. Por que é uma razão de ser? Ora, se uma empresa B, em tese, aspas, quebrou, uma outra a comprou, então nós temos toda uma proteção de trabalhadores, o passivo da empresa que foi extinta, em tese, ela é incorporada e passa a ser de responsabilidade da empresa A, tem toda uma proteção de mercado, proteção dos trabalhadores, então, por isso que há essa exceção para não se pagar ITBI, que é um imposto municipal, ficaria muito oneroso essa carga tributária. Porém, a própria lei diz o seguinte, é um negócio que é permitido? Show de bola. Mas, se ficar comprovado que houve uma simulação negocial, aí nós temos a chamada elusão fiscal.
certo? Então, é um negócio perigoso que pode acontecer, certo? Eu não recomendo como sendo uma estratégia jurídico-tributária. Você entendeu, Pedro e demais colegas? Então, é uma estratégia perigosa, certo? Perigosa. Inclusive, aí, tendo sido descoberto isso, o que é que acontece? Aplica-se o artigo 116, parágrafo único, né? Norma geral antielisiva, certo? Para que eu incida a cobrança da tributação, certo? Entendeu aí, Pedro e demais colegas? Nesses exemplos aí, deu para entender? Certo? Então, assim, é muito elementar essa divisão, esse entendimento, entendeu? Esse entendimento. O que a gente precisa entender é o seguinte, que é uma simulação de negócio. Você paga menos, mas tem que ter muito cuidado, porque a possibilidade de ser descoberta é muito, certo? É enorme. E é perigoso a elusão fiscal, tá? E é perigoso a elusão fiscal. Já a evasão fiscal, pessoal, essa daqui é show de bola, certo? A evasão fiscal, ela está prevista numa lei específica, certo? A evasão fiscal, ela está prevista numa lei específica. É uma lei que trata dos crimes de sonegação fiscal. O que é evasão, fraude fiscal ou sonegação fiscal? O que é isso? O que é isso? É uma conduta ilícita. É um ato praticado pelo contribuinte de forma ilícita. É um ato praticado de forma ilícita pelo sujeito passivo, depois da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, né? Ele tem como foco, né, de forma intencional, tem que ter a intenção, tá? Tem que ter a intenção. Em frustrar, não recolher o tributo, certo? E aí tem várias possibilidades. Por exemplo, circular a mercadoria sem emitir nota fiscal é uma causa de, evidentemente, sonegação fiscal. Sonegação fiscal. E a sonegação fiscal, pessoal, os crimes de sonegação fiscal, eles estão tipificados na Lei 8.137 de 90, certo? A Lei 8.137 de 90, ele trata dos crimes de sonegação fiscal. Eu postei para vocês lá no Unileão Digital, certo? Ai, raios e prova. Cliquei em outro aqui. Eles estão lá, crimes contra, os chamados crimes contra 8137. 8137. Deixa eu me fechar aqui. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu me abrir aqui. Os crimes contra a ordem tributária, 8.137. Eu coloquei lá no Unileão Digital. Só um minuto, pessoal. Beleza, 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 beleza. Bora, bora. Então, pessoal, nós temos aí, ó. Ótimo. Lei 8.137 de 90 define os crimes contra a ordem tributária econômica e as relações de consumo. De fundamental importância essa nossa colocação, onde ele diz aqui, ó, dos crimes contra a ordem tributária, artigo 1º, constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório mediante a seguinte conduta, pessoal, preste atenção.
Omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. Isso é crime, evidentemente, capitulado no artigo 1º da lei, logicamente, que trata de sonegação fiscal. Sonegação fiscal. Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou seja, que não estão de acordo com os exigidos pela legislação, ou omitindo operação de qualquer natureza em documentos ou livro exigido pela lei fiscal. Também é crime de sonegação fiscal. Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura duplicata, nota de venda ou qualquer outro documento relativo à operação tributável. Pessoal, um detalhe extremamente importante. A tipificação do delito de sonegação fiscal é falsificar ou alterar, tá? Se você está fazendo um exame de suficiência ou um concurso, alguma prova, e verificar que tem falsificar e alterar a nota fiscal fatura duplicata, essa alternativa está errada. Preste atenção, pessoal. Errada. Por que está errada? Está errada porque a tipificação é uma ou outra. Você pode falsificar ou você pode alterar. Se você colocar e ver falsificar e alterar, a tipificação da conduta delituosa no âmbito jurídico tributário exigiria que deveria acontecer as duas coisas ao mesmo tempo para que nós tenhamos a conduta criminosa. Pessoal, preste atenção. Espero que estejam prestando atenção. Isso repercute necessariamente em questões, etc. e tal. Se a tipificação, por exemplo, aqui, ó, omitir informações ou prestar. Se tiver e prestar, está errado. Por quê? Porque se tiver i, implica que é uma adição da conduta. Tem que ocorrer as duas condutas ao mesmo tempo para que ocorra o delito no âmbito criminal, nós estamos falando de criminal tributário, tá? Extremamente importante. Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato, certo? Então, ou, se fosse, teria que ocorrer as duas situações. Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativa à venda de mercadoria ou prestação de serviços efetivamente realizado ou fornecer em desacordo com a legislação. Negar ou deixar. Não é ir, é diferente. E aqui, pessoal, nós temos uma pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Nós vamos ver com mais detalhes quando nós vamos voltar para isto. Quando nós estivermos vendo no processo penal tributário. Processo penal tributário. É sim, doutor. É sim, doutora. Processo penal tributário. Se o seu cliente for pego cometendo algumas dessas condutas, ele será processado pelo Ministério Público, certo? E depois de toda a ampla defesa e contraditório, que aí demora aí, eu vou ser generoso, 5 anos, tá bom? Então, de 5 anos por aí para frente, talvez mais. E se ele for condenado, ele poderá pegar uma pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. E existe todo um desdobramento em cima disso aí. Ou seja, ele iniciará a pena, se for condenado a 5 anos, trancafiado na cadeia. Trancafiado na cadeia. Extremamente importante isso, pessoal. Certo? Não cabe dois possíveis benefícios de ordem penal, tanto no que diz respeito ao penal geral, como também ao penal no âmbito tributário. Primeiro,
Uma pena alternativa, aplicação da Lei 9099/95 não se aplica, por quê? Porque aplica se a pena for até 2 anos. Há uma divergência doutrinária de até 3 anos por causa do Juizado Especial Federal. Então, até 2 anos. E não cabe o que a gente denomina de sucício processual, que são aquelas penas que não ultrapassam 4 anos. Então, se você tem boa conduta, nunca cometeu nenhum crime, nunca foi processado, condenado, etc., tem endereço, etc., etc., etc. e tal, é possível ocorrer a chamada suspensão condicional do processo, que é o que a legislação penal denomina de sucício processual. Isso tudo dentro desse contexto da legislação tributária de sonegação fiscal, certo? Ou evasão fiscal, tá, doutor? E um outro artigo muito importante dessa lei, que trata dos crimes contra a ordem tributária, é o artigo 2º, que constitui os mesmos crimes de sonegação fiscal, fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre renda, bens ou fatos, ou empregar outra fraude para eximir-se totalmente ou parcialmente o pagamento de tributos. Sabe o que é isso, pessoal? É omitir bens, patrimônios, junto à declaração do imposto de renda, por exemplo. Ok? Tá aí. Certo? 2, deixar de recolher no prazo legal valor de tributo ou de contribuição social, descontando ou cobrado na qualidade de sujeito passivo da obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. Aqui nós temos muito aquela questão do substituto tributário, não é isso? Está lá no que nós vamos ver aqui. Cadê? Domicílio, capacidade. Tá aqui. Bom, tudo bem. Então, muito importante isso aí. Outro, deixar de aplicar ou aplicar em desacordo com o estatuído incentivo fiscal, utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil. Aqui temos a questão dos crimes virtuais tributários, certo? No inciso 5. No entanto, aqui, pessoal, nesse artigo 2º, nós temos uma pena de detenção. Detenção implica que vai cumprir a pena no regime possivelmente aberto ou semiaberto, de 6 meses a 2 anos e multa. Então, Luciano fez uma declaração inexata do imposto de renda, certo? Ficou comprovado. Eu não fiz a retificação, certo? Que poderia, o que eximiria de penalidades criminais, já que o fisco quer receber dinheiro, certo? E então eu fui condenado a 2 anos de detenção. Luciano vai ficar preso? Não, não vai. Por que não vai? Porque aplica-se a lei dos juizados especiais, onde essas penas, elas de até 2 anos, a aplicação de uma penalidade alternativa, ou prestação de serviço à comunidade, ou cestas básicas para alguma entidade, blá, 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 blá. Tá bom? Então, muito importante essa discussão aqui sobre evasão e elusão tributária. Pergunta sobre evasão tributária, pessoal? Evasão tributária. Pessoal, uma ou outra. E aí a gente vem aqui de forma bem contextualizada, pessoal. Vai ter até um slidezinho aqui que vai nos facilitar, bem bacana. Os elementos subjetivos da obrigação tributária, pessoal, nós sabemos aqui que os elementos objetivos da obrigação tributária... Não. Os elementos subjetivos da obrigação tributária, nós sabemos que é o sujeito ativo e o sujeito passivo. É bem simples isso aqui. O sujeito ativo está lá no artigo 119 do CTN. Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público titular da competência. Quem é esse sujeito ativo? É o fisco, certo? Logicamente.
E sujeito passivo da obrigação tributária está lá no artigo 121, que o sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária. Por que penalidade? Penalidade pecuniária, certo? Ela será uma obrigação principal, mas ela decorre de uma obrigação acessória, de fazer ou não fazer. Vimos isso, certo? E aqui nós sabemos que o sujeito passivo, pessoal, é o contribuinte, certo? Aquele que tem a obrigação direta, ou o responsável, como, por exemplo, as empresas que recolhem os tributos dos seus funcionários. Por exemplo, ultrapassou o teto do imposto de renda, recolhido na fonte, certo? E por aí vai, várias outras contribuições sociais, etc. e tal. Então, esse é o chamado responsável da obrigação tributária e está previsto no parágrafo único do artigo 121. Extremamente importante, pessoal, que o sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam seus objetos. É bem lógico. Então, a pessoa que tinha por obrigação, certo, o pagamento, ou de praticar um ato, ou de fazer ou não fazer, certo, que decorre do objeto, ou seja, da obrigação acessória, fazer ou não fazer, certo? Essa pessoa, logicamente, é o sujeito passivo da obrigação. É isso que quer dizer aí, que o sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto de fazer ou não fazer, propriamente dito, certo? Fazer ou não fazer, propriamente dito. A solidariedade, pessoal, a solidariedade, ela está prevista no artigo 124, certo? Que diz respeito à capacidade e à possibilidade do cumprimento de obrigações do âmbito tributário, certo? Então, o artigo 24 trata disso, 24 e 25, certo? Para que nós possamos entender, está aqui, ó, 24, inciso 1, 124, as pessoas que têm um interesse comum na situação, que constitui o fato gerador da obrigação principal, essas são as solidárias, né? As pessoas expressamente designadas por lei, ok, salvo disposição de lei em contrário, o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveitam aos demais, a isenção ou remissão de crédito exonera os obrigados. Isso aqui, para que a gente possa compreender, pessoal, nós vamos ver aqui, ó. Bem aqui, beleza. Aqui vai dar para compreender melhor. Deixa eu pegar aqui. Vai dar para compreender melhor por aqui, ó. Esta é a chamada solidariedade tributária. Beleza, pronto. Ó, os efeitos da solidariedade, salvo disposição contrária em lei. Por exemplo, sobre uma questão de uma obrigação tributária, pagamento de um tributo, certo? Se duas ou mais pessoas tinham a obrigação de pagar esse tributo, certo? Por exemplo, num imóvel que tenha que recolher ITBI, ou melhor, num imóvel que tenha que recolher o ITCMD, Imposto sobre a Transmissão Causa Morte, é um imóvel de inventário. Pronto. Tem várias pessoas obrigadas ao pagamento desse tributo, desse TCMD. O que ele está querendo dizer sobre isso? Que o pagamento do tributo aproveita a todos os demais herdeiros, a todos os demais obrigados. Eu tenho um imóvel e ia pagar o imposto sobre a transmissão causa morte, direito, imposto estadual, A, B, fulano A, B, C. O pagamento efetuado aproveita para os demais, certo? Beleza. Se houver, pela Fazenda do Estado, a isenção ou o perdão, que é a remissão, certo? A isenção ou o perdão desse tributo, por exemplo, do ITCMD, exonera todos os demais devedores. Um recebeu a isenção e a remissão. Então, exonera, todos deixam de pagar o tributo.
No entanto, o próprio artigo faz uma exceção. Se a isenção ou a remissão especificar, digamos que fosse R$ 3.000, especificar, não, o fisco está possibilitando a isenção somente a fulano de tal, especificar, certo? Então, o saldo de 2.000 eram 3.000, 2, 3, isentou um, especificou, os demais deverão pagar 2.000, que é o saldo remanescente, certo? É isso que diz a legislação, certo? E outra, a interrupção da prescrição, ou seja, da obrigação de pagar, certo? Aproveita a todos os contribuintes, interrompe a prescrição, aproveita a todos os contribuintes. Esses são os efeitos da solidariedade, pessoal. Isso é o que está previsto aqui, ó. Isto é o que está previsto aqui. Ó. Isto é o que está previsto aqui. Solidariedade, ó. O pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita os demais, foi o que eu falei. A isenção à remissão de crédito exonera todos os obrigados, exceto se a isenção ou remissão, perdão, do crédito for pessoal a um deles e subsiste a solidariedade quanto aos demais pelo saldo remanescente. E a interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados favorece ou prejudica os demais. É no sentido... A interrupção da prescrição, pessoal, é aquilo que vai, evidentemente, é chamada perca do prazo. Por exemplo, você tinha até determinado período para recolher a tributação, não recolheu, suspendeu esse prazo, então aproveita para todos, certo? Suspendeu a obrigação de pagar o tributo no prazo X, então aproveita-se para todos, ou seja, vamos ter um maior tempo para pagar essa obrigação tributária. E capacidade tributária apenas diz, pessoal, passiva é a capacidade civil das pessoas, propriamente dito, certo? E que todos têm, evidentemente, se tiver a capacidade civil, físico e mental, tem a obrigação de pagar as obrigações tributárias, né? E o domicílio tributário está muito vinculado também ao que eu havia falado para vocês quando a gente tratou do ISS, pessoal. Que, por exemplo, na falta, o que é o domicílio tributário, pessoal? É o domicílio que vai ser cobrado o tributo. É o endereço, o local que vai haver a exigibilidade do tributo. Evidentemente que vocês que trabalham na contabilidade já sabem que tem que ser eleito um domicílio, que é onde o fisco vai exigir o pagamento dos tributos. Isso aí nós sabemos. Então, ele diz o seguinte: na falta do contribuinte eleger, contribuinte ou responsável, o domicílio tributário na forma da lei, onde é que vai ser considerado o domicílio? Quanto às pessoas nós, naturais, a residência habitual. Ou sendo incerto ou desconhecido, o centro habitual de sua atividade, ou seja, do trabalho. Meu, no caso, minha casa, se não, o trabalho que eu estou, certo? Quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da sede, em relação aos atos e fatos que deram origem à obrigação, o de cada estabelecimento. Quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no território da entidade tributante. Então, a pessoa jurídica, logicamente, o local da sede, certo? Quanto aos atos e fatos, vai ser o local de cada estabelecimento, certo? A empresa no Crato, mas ele foi praticado um negócio jurídico na sua filial em Cajazeira. Então, o fato e o jurídico que fez gerar aquela obrigação tributária e pagar aquele tributo vai ser, evidentemente, no estabelecimento de Cajazeira, logicamente, certo? Então, pessoal, em linhas gerais, seria isso sobre o domicílio tributário, certo?
Não é complicado, é bem simples, certo? Alguma pergunta, alguma colocação sobre isto? Somente para fixar aqui que eu coloquei lá para vocês, pessoal, me dê mais um tempinho, por gentileza, somente para fixar aqui mais para vocês sobre o sujeito ativo e o passivo, certo? Nós temos aqui sujeito ativo direto, são os entes tributantes, União, Estado, Município, Distrito Federal, detentores da capacidade da competência tributária. Sujeito ativo indireto são os entes parafiscais, certo? INSS, OAB, CREA, detentores da capacidade tributária ativa, poder de arrecadação e fiscalização de tributos, certo? Então, é extremamente importante também sobre as obrigações tributárias, certo? Nós também, eu coloquei lá para vocês, somente para que nós tenhamos uma visão. Espera ainda, deixa eu me visualizar aqui. Uma visão. Só um minuto, pessoal. Aqui, geral, sobre onde nós temos a lei, fato gerador, certo? Da obrigação tributária, o tributo, que vem vincular, evidentemente, o sujeito ativo e o sujeito passivo. Então, nós temos uma correlação em volta da lei, extremamente importante, onde nós temos o fato gerador da obrigação tributária, e vai fazer e obrigar que o sujeito passivo pague o tributo ao sujeito ativo dessa obrigação tributária propriamente dita, pessoal. E, logicamente, aqui, nossa última atividade antes da V1 seria essa, pessoal. E aí, sobre evasão, elisão e elusão tributária, pessoal. Elisão ou planejamento tributário é nome dado à utilização de práticas lícitas realizadas pelo sujeito passivo, normalmente antes da ocorrência do fato gerador, com o objetivo de economizar no pagamento de tributos. Podemos afirmar que mudar a sede da empresa no mesmo município levará a uma redução de pagamento de tributo, configurando a elisão? Essa situação, pessoal, é verdadeira ou falsa, na opinião de vocês? O que vocês dizem para nós? Muito bem. Aqui o Pedro Júnior já disse que seria falsa. Alguém discorda, pessoal? É isso mesmo, Pedro Júnior. Essa alternativa, pessoal, ela é falsa. Exatamente dentro foi essa questão que eu discuti bastante hoje com meu nome, Carlos Álvaro, ele falou comigo no WhatsApp, exatamente por causa disso, que mudar na mesma sede não vai economizar, certo? Só quando muda e nós temos uma alíquota. E sobre os elementos subjetivos da obrigação tributária, pessoal, o contribuinte é o devedor, que tem relação direta e pessoal com a situação que constitui o fato gerador do tributo. Está lá no 121, parágrafo único 1 do CTN. Podemos afirmar que o contribuinte pode ser um credor e não devedor do fisco? Essa situação é verdadeira ou falsa? O que você me diz, pessoal? Nós podemos afirmar que o contribuinte pode ser um credor e não devedor perante o fisco? O que vocês acham? Pessoal, eu já anotei aqui o nome de vocês na frequência aqui. Analisem aí, pessoal. O que vocês me dizem aí? Vocês entendem que o contribuinte, ou seja, o sujeito passivo de uma obrigação tributária, pode vir a ser um credor e não devedor perante o fisco, ou seja, ele vai cobrar do fisco e não pagar ao fisco? É possível? Sim ou não? Verdadeiro ou falso?
Pedro Júnior Borges e demais colegas. Bora aí, pessoal, para a gente encerrar por hoje. Hein, pessoal? Bora ver aqui. Oxente, o que foi? Não... Sei que ainda não, Raniel, tenha calma. Seria possível em caso de tomada de crédito. Pessoal, mas tomada de crédito em que sentido, Pedro? Por exemplo, um Essa questão. pagamento de um imposto, Diga. um pagamento do imposto, você paga tal valor. Eu falo no regime não cumulativo. Aí, no caso de uma empresa revendedora, na hora da venda, tomaria o crédito do que foi pago, entendeu? Isso levaria em conta? Mas você fala nessa questão também de tipo assim. Eu estou entendendo, eu estou entendendo. E se ele pagaria mais, então, também, é isso? É possível nós termos crédito se nós pagarmos a mais? É possível a empresa pagar tributo a mais? Não, tá ok, Pedro, tá ok, tá ok. Pessoal, essa questão aqui, ela é verdadeira. E ela é verdadeira exatamente porque é possível em determinadas situações que o sujeito passivo, ele venha a ser um credor e não um devedor do fisco. E aí existem algumas possibilidades. A tomada de crédito é possível? Sim, também. Mas também, por exemplo, é possível que você cometa algum equívoco no recolhimento da tributação e pague a mais. Se você paga mais, você vai, evidentemente, comprovar que pagou a mais aquela tributação e você teria, então, um possível crédito perante o fisco. Agora, se você vai receber de volta, é outro contexto, porque nós vamos ver lá na frente sobre essa questão do crédito, é possível nós termos aí possíveis compensações tributárias, né? Que é comum haver a compensação tributária, certo? Então, por exemplo, já ocorreu de eu ter crédito tributário para receber do imposto de renda e demorou tanto que chegou o outro ano que eu tinha imposto a pagar. E aí, pelo próprio sistema que vocês sabem, ele pergunta se você quer que ocorra a compensação. Então, ocorreu a compensação tributária. Então, é possível, sim, nós termos um caso de que o contribuinte possa ser credor e não devedor. E outras situações, por exemplo, você está discutindo tributos pagos durante um determinado período, discutindo judicialmente, ou seja, na justiça. E aí você ganhou esse processo judicial. Como você ganhou esse processo judicial, você passou a ter um crédito tributário perante o fisco, que aí você vai empreender os devidos. Pronto, eu tenho um caso, um exemplo. Pronto, excelente, excelente. Numa execução fiscal da Fazenda Nacional contra uma empresa que eu represento, uma instituição, uma pessoa especificamente, de uma instituição da região, que ele estava sendo processado indevidamente, aí eu consegui, através de um embargo à execução fiscal, retirá-lo do processo, ou seja, ele deixou de ser o sujeito passivo desse processo, não da obrigação tributária, em tese, né, porque ele poderia responder também. Então, eu consegui, através do embargo à execução e comprovando, retirá-lo do processo, excluí-lo do processo. Quando eu excluí ele do processo, eu ganhei o processo dentro desse ponto específico. Claro que o processo de execução vai correr contra a instituição. Ele não fazia mais parte da instituição. Pessoal, me dê mais só um tempinho aí, pessoal, por gentileza. Só explicar esse caso prático. Então, o processo de execução fiscal continua contra a instituição,
certo? Um dos diretores foi também processado para pagar solidariamente. Então, nós defendemos e nós excluímos ele do processo, embargo de execução. Como a gente ganhou mediante embargo à execução, o juiz condenou a fazenda em honorários advocatícios. Em honorários advocatícios. Quando condenou a fazenda em honorários advocatícios, existe uma decisão da PGFN, né, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, de que execuções contra o fisco nacional de até, salvo engano, 20 mil reais, eles têm salvo engano, eu tenho a norma, eles estão autorizados a não recorrer, ou seja, a pagar, ou seja, o fisco vai pagar, certo? Então, aí eu pedi o cumprimento da sentença, a Fazenda, os procuradores da Fazenda da PGFN não recorreram, certo? E eu pedi, então, que o juiz emitisse, que aí, no caso, não é bem um cumprimento de sentença para bloquear as contas da União, não é assim. No caso aí, ele vai emitir uma ordem para que ocorra, tem um nomezinho específico, eu esqueci agora, para que ocorra, evidentemente, o pagamento desse crédito tributário que eu tenho, certo? O que poderia ocorrer? Chegar em algum momento que eu tiver algum débito perante a Fazenda, eu posso buscar exatamente esse crédito e uma possível compensação. Mas eu vou receber, que eu já pedi que o juiz emitisse a ordem de pagamento. Ok, pessoal, é isso aí. Relembrando, próxima terça-feira, próxima quarta, vamos ter a palestra, tá bom? Vamos ter a palestra. Na quarta, eu recebo a parcial da V1, muito importante, não deixe de enviar. Eu recomendo que enviem as questões, todas elas foram discutidas. Eu recomendo não perder esses 3 pontos. Eu recomendo, certo? A nossa prova do dia 30 já está elaborada, certo? E é isso aí. Pessoal, alguma colocação, alguma pergunta? Se não, até quarta-feira e boa noite, pessoal. Beleza? Já fiz aqui a frequência pelo nome de vocês ali. Ok, pessoal? Boa noite, abração e até breve.